Fala pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos ao canal TI Ninja. Eu sou o Eduardo Honorato. Eu sei que eu estou em dívida. Eu sei que uma das grandes dificuldades quando eu ainda executo outras atividades, né? Além das atividades aqui do canal, que são os meus negócios, que são as coisas que eu toco fora daqui, então acaba sendo difícil manter essa consistência. Então eu peço perdão, porque na semana passada não teve vídeo, mas essa semana vai ter 2 vídeos bons para vocês. E para você que não me conhece, você que está caindo de paraquedas aqui, eu ajudo você que está tentando ou está olhando para a sua carreira na área de tecnologia da informação. Então, o meu objetivo aqui é pegar você que é técnico de informática, que eu já estive nesse lugar, que mexia com computador, que fazia formatação, que trabalhava ali na área, falava, eu quero expandir, eu quero melhorar, eu quero ir para uma área em TI, onde eu possa ganhar mais dinheiro. Então, o meu objetivo é fazer com que você dobre o seu faturamento. E o que eu ensino aqui, o conteúdo do que eu ensino é para você fazer isso como administrador de redes. Então, bem-vindos, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo se você gostar, é claro, e eu espero que esse conteúdo vai te ajudar. Eu vivo comentando isso daqui porque eu li um comentário aí que eu sou muito prolixo e, na realidade, eu tenho um objetivo em falar bastante com você, em trocar bastante ideia com você aqui no canal, que o meu objetivo é transmitir para você o meu mindset como profissional para que você chegue onde eu cheguei. Então, tentar encurtar o caminho para você. E esse é o motivo. Talvez, eu sei que tem muita gente que chega aqui no canal e quer aquela coisa meio rápida, não, me dá logo a solução, eu quero ver o conteúdo e ir embora. Quero pegar o que eu preciso resolver e ir embora. E eu sei que muita gente que está na área técnica atuando passa por isso, passa por essa necessidade de velocidade. A gente é assim, muitas vezes com o cliente na nossa cola. Mas se você chegou aqui com mais tempo, se você está passando por aqui, então, eu vou falar um pouquinho dos meus objetivos aqui, especialmente com relação a esse vídeo. Bom, ajustei o foco da câmera aqui. Eu tô com um servidorzinho novo aqui para o meu laboratório. Vou fazer as configurações iniciais nele. Vou configurar um RAID. Então, o meu objetivo nesse vídeo é, além de mostrar para você como configurar um RAID, e aqui você vai ver na descrição do vídeo aí o modelo, talvez na sua busca você encontrou esse vídeo como o vídeo para mostrar para você aprender como configurar. Só que eu gosto de falar um pouco de algumas coisas porque o que eu ensino aqui no canal e o que eu ensino lá no curso, que aliás, na Black Friday, né, na realidade vai ser na quinta-feira antes da Black Friday, a gente vai fazer uma aula ao vivo e aí depois ao final nós vamos abrir as inscrições novamente para o nosso curso, para a nossa nova classe. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo para você é o seguinte: esse servidor que eu estou mexendo, esse servidor que eu adquiri aqui, que é um Lenovo, um servidor da Lenovo, um ThinkSystem SR530, esse é o modelo, ThinkSystem SR530. Eu nunca trabalhei com nenhum servidor da Lenovo, minto, eu trabalhei com servidores da Lenovo um pouco mais antigos. Dessa geração, que é uma geração intermediária, ali na meados de 2020, 2021, que é um servidor um pouquinho mais recente, que para laboratório ele é suficiente, né? Sobra, vocês vão ver que é uma máquina com uma boa configuração. Eu ainda não trabalhei com esse servidor. E aí eu peguei o servidor e falei, poxa, deixa eu fazer o seguinte, eu vou ligar o servidor, vou fazer a configuração de RAID nele, então eu já espetei os discos nele com ele desligado. Vou ligar ele aqui e vou olhar para a interface dele pela primeira vez. Se houver coisas em que eu não sei mexer ainda, porque eu não conheço esse modelo em específico, eu vou mostrar para vocês como eu penso, né? Eu vou tentar passar para mim quais são os meus pensamentos quando eu preciso aprender algo que eu não sei. Porque a minha ideia e a ideia no curso e no conteúdo que eu ensino aqui é ensinar você a pensar dessa forma. É ensinar você a encarar os desafios daquilo que você não conhece, baseado nos princípios que você já conhece. Então você sabe o que é um servidor, você sabe o que é RAID, esses conceitos eu ensino no curso. É impossível ensinar como configurar RAID em todos, RAID, né, no termo em inglês, em todos os servidores todos os modelos de servidores do mundo. Não dá para fazer isso. Então, o importante é o quê? Que você saiba o que é, saiba o que você está fazendo e saiba procurar a informação correta para que você não dependa sempre de terceiros para fazer isso. Você não depende daquele conhecimento engessado. Ah, eu não sei fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o servidor, vou mostrar para vocês como que é a configuração do RAID nele, e eu digo que eu vou mostrar porque eu também vou aprender. Eu nunca fiz isso antes, tá? O que é RAID? RAID é uma sigla, né, que descreve um tipo de configuração normalmente utilizado para armazenamento, por padrão utilizado por armazenamento. Redundant Array of Independent Disks, que é
um grupo independente de discos, ou seja, eu transformo esses vários discos em um volume utilizável, e aí eu posso fazer isso através de um volume que é redundante, ou de um volume com um desempenho mais alto, ou eu posso combinar as duas coisas, né, com um desempenho mais alto. E vamos ver quais RAIDs estão disponibilizados nessa controladora, e aí a gente vai olhar para isso e olhar como fazer essa configuração. Mas basicamente o RAID normalmente é utilizado no meio corporativo, nas empresas, para ter uma redundância de discos. Uma informação muito importante aqui para você: redundância de disco não é backup. Então, quando você tem muitas vezes mais do que um disco fazendo a mesma função, não significa necessariamente que você esteja totalmente com seus dados protegidos. O array redundante, né, o RAID, ele serve para proteger você apenas com falhas de discos. Com relação à perda de dados, a única coisa que te protege efetivamente é o backup. Então você tem uma replicação, ou você tem algum tipo de backup. O RAID não protege contra a perda de dados, ele protege contra falha de disco. Tá claro aqui? Então vamos ligar o nosso servidor aqui. Aqui, onde eu estou gravando, que é na minha casa, eu ainda não tenho ar-condicionado, então talvez você ouça algum ruído aí de fundo, porque eu tô tendo que ligar o ar-condicionado. Ar-condicionado mais é lá no escritório mesmo. Então aqui está o nosso servidor, nosso ThinkSystem F1. Então vou vir aqui já direto na opção de F1 para System Setup. Normalmente, né, já vou dar uma olhada no setup da máquina para ver como é que está a configuração dele. Os discos, como eu acabei de adicionar e eles estão zerados, provavelmente eu não vou ter que fazer nenhuma ação neles de limpar os discos antes, né? Aí normalmente eles já vão entrar com discos ali onde eu faço uma conversão para o RAID, né, para que ele seja RAID capable, e aí eu já consigo utilizar eles na minha configuração. Vamos ver como que a Lenovo mostra isso. Aqui é um servidor com processador de 12 cores, 128 GB de memória, então eu tenho bastante memória. É um servidor legal assim para fazer lab, né? xClarity Provision Manager, legal. Então aqui está o modelo do servidor, olha aqui, ó, configuração de RAID. É esse o ponto que eu gostaria de ver. Eu não sei como é que funciona, então vamos dar uma olhada no que ele tem de opção aqui. Bom, aqui ele está mostrando qual que é o firmware, qual que é o modelo da minha controladora, e ele já identificou os 3 discos que eu espetei na máquina aqui. Em gerenciar unidades, eu ver o que ele me dá. Bom, ele tem ações em todas as unidades de disco, então aqui ele me dá o que fazer, né, com o disco, alterar o estado de todas as unidades de UGOOD para JBOD. UGOOD deve ser Unconfigured Good, ou seja, ele é não configurado e está bom para usar. Ou seja, não é aqui, provavelmente, que eu executo a configuração. JBOD, né, JBOD, que eu tenho aqui, que é a outra opção que ele me dá aqui, alterar o estado de todas as unidades de UGOOD para JBOD. O que significa? JBOD é uma sigla, né, JBOD, para Just a Bunch of Disks, que é só uma porção de discos. É como se ele fosse um disco comum, entre aspas, jogado lá. Ele não tem nenhuma função como RAID. Como eu quero que essas unidades atuem como uma unidade virtual, como um disco virtual, né? Vou pegar os 3 discos e vou usar como um disco e vou usar um deles para redundância. Como eu tenho 2 discos de 278 GB, 3 discos, né, no caso, eu vou utilizar um para redundância e 2 para ser no RAID 5. Então, RAID 5 geralmente eu vou manter a capacidade de 2, é o número de discos menos 1. Se eu tiver 4 discos, eu vou ter o equivalente à capacidade de 3. Se eu tiver 5 e fazer um RAID 5, eu vou ter equivalente à capacidade de 4, ele sempre vai usar um disco para redundância. Nesse caso aqui, provavelmente eu vou para o próximo passo sem nada. Aqui eu dou um iniciar, configuração simples. Então vamos ver o que ele fala aqui. Após selecionar o nível de RAID com hot spare opcional, uma matriz de disco e um disco virtuais são criados. A quantidade máxima de unidades de disco pelo nível de RAID selecionado será usada. Então aqui, na configuração simples, é meio burrice, né? Eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma configuração avançada aqui. Na realidade, não tem nada de avançado. Ó, é isso mesmo que eu gostaria. Aqui eu tenho os níveis de RAID. RAID 1 e RAID 0. Então, 0, 1 e 5. Explicando aqui rapidamente o que é cada um. RAID 0, eu transformo todos os discos em uma única unidade. Aliás, como isso é laboratório,
eu vou usar essa opção. Não façam isso em produção. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando todos os discos, todas as unidades, e estou transformando ela numa unidade grandona de 278 GB vezes 3, 300 GB vezes 3. O que isso faz? Ele vai aumentar muito a minha velocidade, a minha capacidade de gravação e escrita no disco. Por outro lado, eu vou ter um problema com relação à redundância, porque se eu perder um desses discos, eu perco a unidade toda. Então é a opção menos segura e não recomendável para usar em produção. Você vai utilizar normalmente RAID 0 em partições com dados que precisam de alta velocidade, alto desempenho, porém que você não precise necessariamente de algum tipo de redundância. O RAID 5, o que ele faz? Ele pega todos os discos e transforma esses discos numa unidade onde ele usa uma das unidades como o algoritmo dele utiliza essa uma unidade para fazer uma redundância. Isso significa o seguinte: você tem 3 discos, se você perder um disco no RAID 5, você consegue utilizar o sistema com os 2 discos que sobraram, e esse um disco depois você substitui ele e ele volta a reconstruir o RAID. Ele perde desempenho quando você perde um disco, porque ele fica com um disco a menos, então ele fica mais lento, mas você não perde as informações. Agora, então você pode perder até um disco. Se você tiver 4 discos em RAID 5, você pode perder um disco. 5 discos, você pode perder um disco. É assim que funciona. Eu vou usar, como é para laboratório, não é produção, vou usar RAID 0. Eu vou selecionar todos os discos, deixar ele como membro, vai criar aqui o meu disco virtual de 835 GB. Vou chamar ele de V0 RAID 0. Capacidade do disco. Eu posso criar um disco com menor capacidade, mas eu vou usar todo o tamanho. 64 KB, que é o tamanho do cluster dele. Você vê que ele não tem muita opção aqui, né? Política de gravação, write to. Então ele não tem nenhuma opção aqui. Cache da unidade, vou deixar em unchanged. RAID 0, próxima, para criar. Então, ele está formatando aqui os meus discos. O que vai acontecer? Na hora que eu for iniciar a instalação do meu sistema operacional, o sistema operacional vai olhar para esse conjunto de discos como um único volume de 1 GB, embora ele esteja em 3 discos. É claro que o sistema operacional ele pode entender que isso é um volume RAID, porque você pode adicionar um driver do fabricante que permite que o sistema operacional olhe para esse conjunto como sendo um RAID. E aí o driver do fabricante vai fornecer essas informações para o sistema operacional. Porém, existe a possibilidade disso aqui ser transparente para o sistema operacional. Então você instalou, ele vai instalar num disco, desde que ele tenha lá o driver da controladora, e aí isso vai ficar transparente. Como eu vou fazer uma instalação do Windows 2025, do Windows Server nessa máquina, eu vou fazer essa instalação aqui e vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, ele já está mostrando como otimizado, isso significa que os meus 3 discos estão bons, e agora eu já tenho aqui, então, a minha unidade de RAID 0. Vamos dar uma olhada no que eu tenho aqui de configuração. Então aqui eu tenho as informações do sistema, dados do produto. Tá, isso daqui é para quando eu utilizo a controladora integrada, eu posso usar em modo HCI ou RAID. Posso ativar ou desativar dispositivos. Rede, provavelmente ele vai me dar as opções. Ver o que mais. Opções de início. Aqui, qual dispositivo vou dar boot, data e hora. Bom, é isso. Então, vamos para a configuração do Windows Server. Sair aqui do nosso sistema. Ele já está tentando o boot direto. Eu vou dar uma reiniciada aqui, porque eu quero selecionar o meu disco lá que está com o Ventoy para fazer a inicialização do sistema. E aí eu vou mostrar... Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar como fazer a configuração. Então é assim, olha só. Eu não tinha nenhum conhecimento prévio de como seria. Foi uma configuração relativamente simples aqui. Mas pode ser que eu precisasse consultar uma documentação. Pode ser que eu precisasse ir até o site do fabricante. Então o objetivo dessa demonstração aqui era como fazer isso. Aliás, vamos falar disso aqui. Depois eu vou cortar o vídeo aqui só para vocês verem que ele já vai iniciar todo o setup do Windows e ele vai me deixar selecionar aquele disco como uma única unidade. Qual que é a observação aqui? Como eu usei o RAID 0, ele pegou os 3 discos e utilizou como um. Ele pegou a informação, selecionar aqui o meu dispositivo de boot, ele pega a informação, quebra em 3, grava uma parte em cada disco. Isso triplica a velocidade, então é como se eu tivesse um disco extremamente rápido por conta dessa configuração do jeito que ela está aqui. Então isso vai deixar o meu setup muito mais rápido, mas, de novo, não é para ser usado em produção.
é para o ambiente de testes, então não utilize isso em produção, utilize isso apenas em ambientes onde você não precise de redundância de dados. Dito isso, vou deixar ele inicializar aqui, vou fazer o corte e já explico para vocês. Bom, então aqui só para demonstrar, como vocês podem ver, o Windows já identificou as 3 unidades de disco como um único disco, está em RAID 0, vou criar uma partição e aí vou fazer a minha instalação aqui. E é isso. Agora, vamos para uma pequena explanação aqui. Foi simples, foi mais fácil do que eu pensei. Eu imaginei que eu tivesse o que poderia acontecer, e é o que pode acontecer no seu dia, na sua carreira, como técnico. Pode ser que eu estivesse diante de um servidor, que no caso, que é o servidor da Lenovo, é um servidor que eu já mexi em servidores da IBM, né, que agora foi substituído pela Lenovo, mas eu já usei servidores da IBM que eu tinha lá a configuração, mas é um servidor mais novo, então pode ser que eu precisasse consultar alguma coisa. Você não tem como saber tudo. Então esse é o ponto. A desenvoltura está em saber como procurar as informações e não se intimidar diante do problema. Você chegou diante de um desafio, você tem um novo equipamento para configurar, é um servidor. Muita gente demonstra insegurança, né? Você fica inseguro diante do cliente. Então, nessas horas é onde faz toda a diferença você ter o mindset correto, que é o que eu ensino aqui. Qual que é a tua postura diante daquilo que você não conhece? Como que o cliente enxerga como você fica quando você está diante de um problema que você desconhece? A segurança não está em saber tudo. A segurança não está em conhecer todas as máquinas, conhecer todos os setups, todas as possibilidades. A segurança está em conhecer os princípios, conhecer os fundamentos e fazer uso desses fundamentos no seu dia a dia e aplicar isso na hora que você precisar usar esse conhecimento. Então, qual que era o meu ponto aqui? Se o meu cliente, se esse servidor fosse de um cliente, e o cliente falou, olha, comprei um servidor novo, precisa fazer uma implementação, e é um servidor de uma marca que eu nunca vi, né? Eu recomendo tranquilamente as coisas da Lenovo, eu gosto muito da linha ThinkPad, da linha corporativa, esse ThinkServer, excelente máquina, já tenho certeza que vai ser uma máquina muito boa para eu usar aqui. Então, eu usaria tranquilamente isso aqui em produção e se pudesse recomendar, recomendaria. Só que eu nunca mexi. Eu nunca trabalhei com o servidor ThinkServer. A maioria dos servidores que eu trabalhei foram os IBMs antigos, os HPs e os Dell, que é o que tem maioria no mercado. Talvez a Lenovo tenha uma porcentagem menor. Ainda assim, não me intimidaria. Se tivesse qualquer dúvida aqui, ia para o suporte técnico, ia para a internet, ia para o Google, ia para fórum, ia no suporte técnico da Lenovo, quando isso for possível, é claro, você só vai poder ligar no suporte da Lenovo quando o equipamento tiver suporte, quando ele tiver em garantia, você liga lá, às vezes tem aquele suporte mais premium, né? A Dell tem um pacote de suporte que é o Pro Support, quando você não entende, você liga lá, você fala com os especialistas, eles mostram para você como fazer, eles ensinam como fazer. Então, a questão é, qual que é a postura de um administrador, do cara que se destaca, do profissional que se destaca? Não é o cara que sabe tudo, é o cara que sabe lidar com aquilo que ele não sabe. Esse é o ponto que eu ensino aqui. O vídeo foi curto, eu espero ter, se bem que nem tão curto, né? Já deu aí 25 minutos, mas eu espero que esse seja um aprendizado para você. Então, mais do que ensinar a configuração do RAID no servidor Lenovo, que é provavelmente o que vai estar na descrição aí, ou talvez até no título do vídeo, o que eu quero ensinar aqui para vocês é como pensar da maneira correta, como se portar da maneira correta e como ter postura. Isso faz toda a diferença no seu dia a dia, para os seus clientes, perante os seus clientes, perante a forma como os seus clientes vão te enxergar. Então, eu espero ter te ajudado, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal se você já não for inscrito e comenta, pede tema, né? Já vai ter a nossa comunidade, onde você vai poder perguntar, tirar dúvida e poder discutir os vários temas. Eu espero que você tenha gostado. Vai ter mais um vídeo essa semana. Eu vou fazer uns testes com o Proxmox aqui, que é um software de virtualização nesse servidor. E aí, eu espero ver você por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.